Terceiro domingo da Páscoa. No seu ciclo C proclama-se o Evangelho de João 21, versículos de 1 a 19. É praticamente o final do Evangelho de São João. Nele narra-se a terceira aparição de Jesus ressuscitado, segundo o Evangelho de São João. Os apóstolos, alguns deles pescadores, estão na Galileia e novamente estão a pescar. Jesus aparece, inicialmente não o reconhecem, ocorre uma pesca milagrosa, momento em que se lhes abrem os olhos para reconhecer Jesus. E ele vai à margem com eles, arrasta uma grande quantidade de peixes grandes, 153 peixes, e Jesus come com eles. E na cena final deste Evangelho, na qual me quero centrar, ocorre algo maravilhoso. É a partir do versículo 15. Diz: depois de comerem, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez perguntou-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Disse isto aludindo à morte com que havia de glorificar a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. É um texto maravilhoso, do qual quero destacar 3 aspectos. Em primeiro lugar, o que destacou Santo Agostinho, e que ficou talvez como um dos elementos fundamentais deste texto, da interpretação deste texto, a restauração de Pedro. Vejam o que dizia Santo Agostinho, comentando isto. Pedro negou 3 vezes o Senhor e 3 vezes foi interrogado pelo Senhor sobre o seu amor, para que a sua tripla confissão apagasse a sua tripla negação. Sim, a restauração de Pedro. Essas perguntas sobre o amor, cada vez que Pedro o reafirma, eu te amo, eu te quero, servem como ato de contrição pelas negações de Pedro, por cobardia havia cometido. A restauração é possível renascer de novo. O que é um ato de contrição? Um ato de contrição é um ato intenso de amor que fazemos neste momento, com o qual restauramos a nossa vida passada. Estamos a recuperar o tempo perdido da nossa vida. Pedro ensina-nos, esta passagem evangélica ensina-nos a fazer um ato de contrição, no qual restauramos a nossa vida anterior. Ato profundo de amor. Em segundo lugar, há também aqui um paradoxo, que é que, neste momento em que se está veladamente a recordar a tripla negação, está-se veladamente a deixar patente a debilidade de Pedro, a quem tinham dado o nome de pedra, mas que afinal era uma pedra débil, era frágil. Pois, no entanto, neste momento, Jesus reafirma essa escolha de Simão como Pedro, como pedra. É um momento-chave. Cristo diz-lhe publicamente: apacenta as minhas ovelhas, apacenta-as, confia-lhes. Cada vez que diz: eu te amo, eu te quero, depois eu volto a dizer-te: sê tu pastor, apacenta. Ao afirmar isto, obviamente Cristo está a confirmar Pedro como cabeça visível da Igreja. Está-se a reafirmar o primado de Pedro entre os apóstolos. Creio que tem uma grande atualidade neste momento em que a Igreja está em sede vacante. Estamos a pedir a Deus pela eleição de um sucessor de Pedro.
E este texto, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, ressoa em nós de uma maneira muito especial na situação histórica em que nos encontramos. E o curioso é que lhe o diz neste momento, depois de ter recordado a tripla negação com a tripla pergunta sobre o amor. É como se lhe dissesse, agora que já não confias em ti, agora que já estás consciente da tua debilidade, eu confio-te a igreja, apacenta-a, cuida dela. Pedro, em tempos, esteve falsamente seguro de si mesmo. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Confiava nas suas forças. E agora que ficou patente que ele é débil e frágil, agora que, quando Jesus lhe pergunta, amas-me mais do que estes? E ele diz, Senhor, tu sabes tudo, eu só sei que te amo. Neste momento em que ele não confia em si mesmo, é quando Jesus lhe confia a igreja. Apacenta-a, cuida dela, é maravilhoso. E em terceiro lugar, há uma grande lição nesta passagem, uma lição muito importante. Quando Jesus diz a Pedro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias para onde querias. Mas quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. O que significa isto? Significa como recordar-lhe que agora já tem de desapropriar-se de si mesmo. Para poder ser servo de Jesus, tem de desapropriar-se de si mesmo. Tu não te possuis em propriedade. Quando eras jovem, sim, fazias o que te apetecia. Quando eras jovem, estavas a fazer o teu próprio plano de vida, procuravas os teus sonhos. Mas agora estás chamado a não procurar os teus sonhos, estás chamado a procurar a vontade de Deus. É um chamado a desapropriar-se de si mesmo, a não procurar-se a si mesmo. Está também a anunciar o martírio. Outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Vejam, para mim este texto do Evangelho tem sido muitas vezes um texto de autenticidade no nosso seguimento de Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo, mas não segundo a minha maneira, não segundo os meus gostos, não segundo os meus planos. Quando eras jovem, tu fazias o que te apetecia. Agora chegou o momento em que deixes que Deus seja quem conduza o rumo da tua vida. Outro te cingirá e te levará por onde não queiras. Os planos de Deus quase nunca coincidem com os nossos sonhos, mas são reais, são autênticos. E então conclui dizendo, segue-me. O amor leva-te a desapropriar-te de ti mesmo. O amor leva-te a dar-te e a entregar-te ao que Deus te mostrará. Tu, segue-me, segue-me. E aqui ficamos, nesta frase, e pedimos a Deus que nos dê um pastor conforme o seu coração, para apacentar a igreja sucedendo a São Pedro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.